Páscoa é uma das celebrações mais antigas que conhecemos, atravessando gerações ao longo de milhares de anos. Porém, quantos realmente entendem sua verdadeira origem e significado? Muitas vezes, a história da Páscoa é distorcida e mal compreendida, inclusive por muitos cristãos que não captam o verdadeiro propósito dessa festividade dentro do plano divino para a humanidade. A história da Páscoa é marcada pelas promessas de Deus e pela libertação de um povo. Para entender completamente essa narrativa, precisamos considerar os eventos que se desenrolaram desde os tempos dos patriarcas de Israel, passando pelas terras do Antigo Egito, até a cruz erguida há cerca de 2000 anos fora dos muros de Jerusalém, que transformou para sempre a história da humanidade. Neste vídeo, você vai descobrir a verdadeira história da Páscoa, explorando sua origem, seu significado histórico e espiritual para o povo judeu, e compreendendo também sua profunda conexão com a fé cristã, centrada na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mas antes, se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora para não perder nenhum conteúdo futuro. Podemos começar destacando que a Páscoa é, originalmente, uma celebração judaica. Instituída por Moisés seguindo uma ordem específica de Deus, a primeira Páscoa foi celebrada no mês de Abib, que se tornou o primeiro mês do calendário litúrgico judaico. Após o exílio na Babilônia, esse mês passou a ser conhecido como Nissan, correspondendo ao período entre março e abril em nosso calendário. No entanto, as raízes da Páscoa remontam a tempos ainda anteriores a Moisés. Cerca de 500 anos antes da instituição da Páscoa no Egito, Deus revelou a Abraão o futuro de sua descendência, o povo de Israel. O Senhor advertiu Abraão que seus descendentes seriam peregrinos em terra estrangeira, onde seriam escravizados e oprimidos por 400 anos. Porém, Deus também prometeu que julgaria a nação opressora e libertaria os filhos de Israel. Com o passar do tempo, José, bisneto de Abraão, foi traído por seus irmãos e vendido como escravo para comerciantes ismaelitas, acabando no Egito. Após enfrentar inúmeras adversidades, conforme o plano soberano de Deus, José ascendeu ao cargo de governador do Egito, sendo o responsável por liderar os esforços que garantiram a sobrevivência dos egípcios durante um período de terrível fome. Essa crise levou a família de Jacó, pai de José, a buscar alimentos no Egito. Lá, os irmãos de José descobriram que ele havia sido exaltado por Deus naquela terra, e que ali, por um tempo, a descendência de Abraão sobreviveria. Os israelitas viveram com dignidade no Egito durante um tempo, mas, com o passar das gerações, José e toda aquela geração morreram. Eventualmente, surgiu um faraó que não conhecia José e, vendo o crescimento e a prosperidade do povo israelita, decidiu escravizá-los. Após 400 anos de opressão no Egito, Deus levantou Moisés como o libertador do seu povo. Esse processo de libertação envolveu as 10 pragas enviadas pelo Senhor contra o Egito. A última e mais devastadora praga, que resultou na morte dos primogênitos egípcios, foi o episódio que originou a celebração da Páscoa. Segundo a Bíblia, ao anunciar essa última praga, Deus deu a Moisés instruções detalhadas sobre como os israelitas deveriam proceder. O Senhor ordenou que eles sacrificassem um cordeiro macho sem defeito no 14º dia do mês de Abib e usassem o sangue do cordeiro para marcar os umbrais e a parte superior das portas de suas casas. Além disso, os israelitas deveriam assar a carne do cordeiro no fogo e consumi-la com pães asmos e ervas amargas. Mas o que são esses pães asmos, e por que as ervas amargas? Os pães asmos são pães sem levedura, ou seja, sem fermento. Eles simbolizavam a pressa com que os israelitas tiveram que deixar o Egito, sem tempo para esperar que o pão fermentasse. Já as ervas amargas estavam diretamente associadas ao sofrimento e à aflição que os israelitas suportaram durante os anos de servidão no Egito. O Senhor também ordenou que os israelitas comessem a refeição da Páscoa com pressa, com os lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, pois naquela mesma noite, Deus passaria pelo Egito. A Bíblia relata que, quando o juízo do Senhor atingiu as terras egípcias, todos os primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais, morreram. Esse evento não apenas trouxe a morte dos primogênitos, mas também representou a derrota completa dos deuses do Egito. Nesse contexto, o significado da Páscoa judaica é claramente registrado no livro de Êxodo, capítulo 12, versículos 26 e 27, onde está escrito: "E acontecerá que, quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este?
respondereis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. No hebraico, a palavra Páscoa significa, essencialmente, passar por cima, derivada do verbo saltar ou passar. Portanto, quando o juízo de Deus atingiu os egípcios, as casas dos israelitas, marcadas com o sangue do cordeiro sacrificado, foram poupadas. Assim, o significado de o passar por cima transmite a ideia de poupar, de passar sobre algo por misericórdia. Naquela noite, o juízo de Deus passou por cima dos israelitas, e eles foram salvos. Mas como foi a observância da Páscoa ao longo da história dos hebreus? Moisés instituiu a Páscoa como uma celebração anual, tornando-a a festa judaica mais antiga. Os judeus foram instruídos a celebrar a Páscoa seguindo as regras básicas estabelecidas no Pentateuco, especialmente em Êxodo 12, Levítico 23 e Deuteronômio. Assim como na primeira Páscoa no Egito, a festa anual era comemorada ao entardecer do 14º dia do primeiro mês, seguida por 7 dias consecutivos conhecidos como a festa dos pães asmos. O cordeiro macho, sem defeito e de até 1 ano, era separado do rebanho por cada família no 10º dia do primeiro mês e mantido até o 14º dia. O animal então era assado inteiro, sem que nenhum de seus ossos fosse quebrado. O cordeiro precisava ser consumido rapidamente, acompanhado das ervas amargas e dos pães asmos. Os israelitas também deviam comer o cordeiro trajando roupas de viagem, relembrando a saída apressada do Egito. As sobras do cordeiro deviam ser queimadas, pois não era permitido guardá-las para o dia seguinte. Durante a celebração da Páscoa, o chefe da família explicava o significado do ritual aos seus filhos. Foi instituída ainda uma segunda Páscoa, 1 mês depois, para beneficiar aqueles que, por algum motivo, não puderam participar da primeira celebração, conforme descrito no capítulo 9 do livro de Números. Enquanto os israelitas peregrinavam no deserto, eles não celebraram a Páscoa. Eles voltaram a celebrá-la somente quando estavam acampados em Gilgal, sob a liderança de Josué. Diversas outras passagens bíblicas também fazem referência à celebração da Páscoa ao longo do período do Antigo Testamento. No Novo Testamento, vemos que Jesus era levado por seus pais a Jerusalém todos os anos para a festa da Páscoa. No Evangelho de João, por exemplo, encontramos pelo menos 4 referências à Páscoa durante o ministério terreno de Jesus. Nessa época, o cordeiro era sacrificado na área do templo e seu sangue era aspergido por um sacerdote sobre o altar. A refeição pascal podia ser consumida em qualquer casa da cidade, e era comum que os judeus se reunissem em grupos, assim como Jesus e seus discípulos fizeram no cenáculo, formando uma espécie de unidade familiar para a celebração da Páscoa. Acredita-se que entre 60.000 e 180.000 judeus compareciam a Jerusalém para a Páscoa, a maioria deles formada por judeus da diáspora que vinham de diversas partes do Império Romano. Embora os gentios não pudessem participar da Páscoa, os prosélitos que aceitavam e cumpriam as condições exigidas pela lei mosaica eram admitidos na celebração. Muitos estudiosos sugerem que, nos dias do Novo Testamento, cerca de 250.000 cordeiros eram sacrificados durante a celebração da Páscoa judaica. Obviamente, essa tarefa demandava a participação de centenas de sacerdotes, já que todos os cordeiros precisavam ser mortos antes do crepúsculo do dia 14 de Nissan. A quantidade de sangue gerada por esses milhares de sacrifícios era imensa, a ponto de historiadores relatarem que, em certos dias, as águas do riacho próximo ao Templo de Jerusalém ficavam tingidas de vermelho, uma lembrança vívida do preço do pecado. Após a queda de Jerusalém e a destruição do templo em 70 d.C., a Páscoa judaica tornou-se uma celebração mais íntima e familiar, semelhante ao que foi durante o Êxodo, uma vez que o ritual completo, realizado no templo, já não era mais possível. No entanto, a verdade é que todo aquele sangue derramado dos cordeiros sacrificados na Páscoa judaica apontava para o único sangue capaz de verdadeiramente expiar o pecado, o sangue de Jesus Cristo. Os cordeiros imolados na Páscoa serviam como símbolo do sacrifício perfeito que Deus providenciaria para resolver o problema do pecado da humanidade. Aqui chegamos ao verdadeiro significado da Páscoa para os cristãos. O profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 7, profetizou sobre o Messias, afirmando que ele seria levado ao matadouro como um cordeiro.
João Batista, ao ver Jesus, o apresentou como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi traído, preso e crucificado durante a festa da Páscoa em Jerusalém. E, assim como o Cordeiro Pascal sem defeito, no sacrifício de Cristo nenhum de seus ossos foi quebrado, cumprindo assim a profecia registrada pelo salmista no Salmo 34, versículo 20. Tudo isso ocorreu muito provavelmente em uma sexta-feira, embora alguns defendam a possibilidade de ter sido numa quarta ou quinta-feira. Aqui, vamos considerar a sexta-feira como a posição mais tradicional dentro do cristianismo histórico. Assim, na quinta-feira à noite, Jesus e seus discípulos comeram o Cordeiro Pascal em Jerusalém. No entanto, o que nem todos os leitores da Bíblia percebem é que essa foi a última ceia pascal, ou seja, a última vez que a instrução dada ainda no Egito deveria ser observada. A partir daquele momento, ninguém mais precisaria sacrificar um cordeiro, assá-lo e comê-lo com ervas amargas e pães asmos, pois o Cordeiro de Deus seria sacrificado de uma vez por todas em um sacrifício perfeito e definitivo, sem necessidade de qualquer complemento. O próprio Filho de Deus foi entregue como resgate em favor dos redimidos, apaziguando a santa ira de Deus que exige o castigo pelo pecado. Em vez da carne de cordeiro assada, das ervas amargas e dos pães asmos, Nosso Senhor instituiu o pão e o vinho em memória dele, até o dia do seu retorno. Assim, ao comermos o pão, lembramos de seu corpo partido, e ao tomarmos o cálice, lembramos do seu sangue derramado. Dessa maneira, a última Páscoa deu lugar à primeira ceia do Senhor. É interessante notar que a Páscoa apontava para o futuro, sendo um símbolo do que haveria de vir, o prenúncio de uma promessa a ser cumprida. Já a ceia do Senhor aponta para o passado, como símbolo da promessa que já se cumpriu, enquanto também serve como esperança para a consumação de todas as coisas no dia do retorno de Cristo. A última ceia foi compartilhada por Jesus com seus 12 discípulos, e a próxima ele prometeu participar com todos nós na glória celestial. Diante disso, surge a pergunta: os cristãos devem ou não celebrar a Páscoa? É importante entender, conforme já explicado, que a Páscoa era uma festa judaica, um símbolo que apontava para o sacrifício do Filho de Deus. Quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele cumpriu definitivamente o significado que a Páscoa tipificava. A Páscoa era uma sombra, enquanto Cristo é a realidade. Em outras palavras, celebrar a Páscoa judaica é celebrar o que era temporário, é voltar ao que é inferior. O escritor de Hebreus expôs essa verdade como tema principal de sua epístola, apresentando Cristo como a nossa Páscoa. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Paulo foi claro ao afirmar que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, que foi sacrificado. Dessa forma, nós, cristãos, não celebramos a Páscoa uma vez por ano, entre os meses de março e abril, mas nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor ao longo do ano, em memória de seu sacrifício no Calvário. Foi ali que seu sangue foi derramado, satisfazendo a justiça de Deus e impedindo que seu povo fosse condenado eternamente. Se alguém me perguntasse qual é o significado da Páscoa para os cristãos, eu diria que, para nós, a Páscoa significa que, pelos méritos da obra de Cristo na cruz, a ira de Deus passou por cima das nossas vidas. Isso aconteceu porque, nos umbrais de nossas portas, o precioso sangue de Cristo atestou que fomos justificados. É por isso que, em certo sentido, os cristãos não comemoram a Páscoa como os judeus, mas sim celebram a ceia do Senhor. Outra pergunta comum é sobre a origem da tradição que envolve coelhos, ovos e chocolates. A verdade é que esses elementos foram incorporados posteriormente à Páscoa. Frequentemente, as pessoas defendem o uso desses elementos alegando que o ovo simboliza a nova vida e o coelho a fertilidade. Quanto ao chocolate, talvez a explicação mais simples seja que, associado aos outros dois elementos, ele é bom para o comércio. Embora esses elementos, como coelhos, ovos e chocolates, tenham se tornado comuns nas celebrações modernas, eles não possuem qualquer ligação com a Páscoa judaica ou com a ceia do Senhor. Infelizmente, em muitas igrejas, essas tradições populares são incorporadas até mesmo em cultos especiais de Páscoa, o que, particularmente, não considero adequado. Por outro lado, há cristãos que, na tentativa de evitar essas tradições populares, acabam cometendo outro erro e aderem às práticas da Páscoa judaica. Em algumas igrejas, nessa época, é comum o consumo de cordeiro assado, pães asmos e algum tipo de erva amarga.
Isso também é um equívoco. Em ambos os casos, o que observamos é a mistura de crenças, o pragmatismo e o sincretismo religioso, que infelizmente atraem cada vez mais pessoas. Mesmo que a Páscoa judaica não seja uma data sagrada para nós, cristãos, devemos agir com sabedoria e prudência. Esta é uma oportunidade para reunir a família e compartilhar o verdadeiro significado da Páscoa, desde sua origem, apontando para Cristo como o Cordeiro de Deus, até sua consumação no Calvário, onde nossas correntes foram quebradas. Além disso, podemos nos consolar com a promessa de que o pleno significado da Páscoa será completamente cumprido no novo céu e na nova terra, onde o povo escolhido de Deus estará livre de todo o pecado e a nossa comunhão com o Redentor será aperfeiçoada. Agora, eu gostaria de saber, você já conhecia a verdadeira história da Páscoa? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe este vídeo com alguém que possa se interessar em entender o verdadeiro significado dessa celebração. E se você quer continuar explorando mais sobre a Bíblia e a fé cristã, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Juntos, vamos aprofundar nosso conhecimento e fortalecer nossa caminhada espiritual. Até a próxima!